Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ernesto novamente. Bom, pessoal, eu trouxe para vocês hoje um assunto que é uma parte um pouco mais teórica sobre os maçaricos e eu trouxe aqui dois modelos para a gente conversar, que é o Turbo Toshi, que é a variação principal deles, mas nós temos dois modelos, que é o maçarico da ELS, o 757 e nós temos aqui o TS 8000 da Bezomatic. Bom, o que que eu trouxe de informação aqui para este conteúdo? Primeiramente, né, aos engenheiros, desculpe se eu estiver falando alguma besteira, meu material foi baseado em algumas pesquisas na internet, junto com o chat GPT. Então, se tiver alguma coisa errada, por favor, coloca aqui nos comentários embaixo, para a gente ter uma informação um pouco mais aprumada aí, né, do que tá certo e errado, beleza? Então, conto com a ajuda de vocês aí também. Aproveitando, deixa aqui seu like, se inscreve no canal para dar uma força aí pra gente. Bom, então vamos lá. Primeiramente a gente está falando sobre os equipamentos TurboTosh. Eu tenho aqui o meu, que eu uso exatamente esse da ELS, que é o 757, beleza? Aqui o cilindrinho de MAP. Ele tem como uma opção, o preço, acho que é o melhor formato dele, porque o kit da ELS com o gás, com o defletor e com a tocha está em torno aí de seus 250 até seus R$ 300 hoje, né? Falando aí em maio de 2025, enquanto que o Bezomatic, só a tocha, está em torno de R$ 750 até um pouco mais, tá? Então, se você for, né, ter tudo da Bezomatic, acaba sendo um pouco mais caro. Qual a diferença de um e do outro? Gente, performance. A Bezomatic é uma das pioneiras no assunto, então ela acaba tendo uma qualidade, né, de produção melhor, enquanto que a EOS ela traz como se fosse uma cópia desse Bezomatic, tá? Então, mas mesmo assim, para começar, tá de bom tamanho, tá de bom agrado aí, tanto da EOS quanto da Bezomatic. Bom, o que que eu trouxe de assunto aqui para a gente conversar nessa parte mais teórica? Nós vamos falar como é que funciona o TurboTosh e a gente vai falar também algumas características importantes para a gente saber, não apenas na questão de se funciona ou não, porque funciona muito bem, tem muita gente que trabalha só com esse tipo de equipamento, então tá tudo certo, beleza? Mas vamos seguindo, de acordo com o que vou passando, eu vou desenrolando a conversa com vocês. Primeiramente, a gente vai falar um pouco sobre chama. O pessoal pergunta bastante, né? Ah, qual é a distância que a chama tem que estar do tubo de cobre, por exemplo, na refrigeração e etc. Na verdade, varia um pouco a distância que a gente usa. A gente pode falar 10 centímetros, 5 centímetros. Na verdade, não tem muito a ver com isso. Tem mais a ver com o formato que a chama está sendo feita. Por quê? A gente vê aqui nessa ilustração aqui embaixo que nós temos, né, uma parte mais branca, aí nós temos uma chama mais nítida, aí a gente tem uma chama um pouco menos nítida e depois uma parte mais branca ainda. Entenda que essas partes mais sólidas, né, são as partes mais frias. Então, quando a gente está falando aqui, ó, na própria chama do maçarico, que nem nesse exemplo na tela, a gente está falando que esse início aqui é onde ela começa a queimar a chama. Então, o gás vem frio, ali ele tem aquele ponto, né, de explosão onde ele vai realmente pegar fogo. Ele é um ponto super frio, né? Ele não é a gente acha que porque explodiu ali é a parte mais quente. Não, na verdade não. A gente tem aqui essa parte mais fria que representa esse primeiro retângulo. Depois a gente vem essa parte branca, é a parte mais forte do maçarico, que é essa parte nítida. E aí depois a gente tem esse pedaço aqui, ó, pessoal, que vem dessa pontinha aqui até essa, que é quando o branco começa a trocar de cor para esse azulado. Essa é a parte que a gente usa para fazer a nossa solda. Beleza? Ela não está nem muito forte, porque você, dependendo o material que você estiver soldando, você pode até derreter o material por estar nessa parte mais branca. Então, quando ele começar essa troca de cor, é onde você vai usar seu maçarico, beleza? E essa parte final aqui, ela é uma chama, só que ela é uma chama mais cansada. Ela é uma chama que já não tem tanta potência quanto o meio da chama. Então, sempre que você for fazer alguma solda, não se preocupa tanto. Ah, são tantos centímetros da peça.
Liga a chama, vê aonde que você tem este ponto aqui, ó, da parte branca para a parte azulada, tá? Esse traço é o traço perfeito para você começar a fazer sua solda. É a parte que você vai ter mais controle ali, tá bom? Bom, adiantar aqui um pouquinho. Legal. Para a gente entrar no próximo assunto, a gente precisa falar um pouco sobre a cobertura da chama. Basicamente, a chama sai do maçarico e ela vai em direção ao tubo que a gente está querendo soldar. Não é a chama, a gente não vai medir ela pela largura do bocal do maçarico. A gente tem que literalmente abrir a chama para ver qual é a cobertura dela. Como, por exemplo, a gente está vendo aqui. Nós temos um determinado tubo, eu não sei a medida desse tubo, tá? Posso sugerir que seja algo em torno de 3 oitavos e o 5/16. E nós temos aqui a chama menor do que o nosso bocal. Tranquilo? Por que que a gente fala sobre isso? Porque quando a gente passar para esse slide aqui, ó, a gente está falando sobre o ponto focal da chama. Quando a gente fala do tubo de 1/4, usando esses dois maçaricos de exemplo, tá? Se mudar de maçarico, isso pode mudar, mas para esse modelo aqui, tanto do Besomatic, o TS 8000, quanto para o EOS, que é o 757, eles funcionariam desta forma. Aqui eu tenho um tubo de 1/4. A chama, ela meio que passa por completo pelo tubo. Então ela vai aquecer o tubo de uma forma uniforme. Agora, quando o tubo começa a ficar maior, a chama começa a ficar ainda mais focal, como a gente viu naquela solda de tubo. Tá vendo que aqui ele é focal? Ele não passa para o outro lado? É exatamente disso que eu estou dizendo. Quando você aquece este ponto, a gente precisa que seja o calor ele navegue até o outro lado para poder fazer a solda, tá bom? Então ele precisa realmente ter como foco este ponto aqui. Tá vendo que a chama não chega até lá. E a gente vai explicar uma técnica depois como melhorar isso no dia a dia da solda, tá bom? Então, por enquanto, a gente está falando nesse efeito aqui que a gente chama de termodinâmica. É como a temperatura vai agir em cima desse tubo. Por ser cilíndrico, você começa a ver que ele começa a perder o poder, né, de atravessar a peça e ele começa a ser focal, dependendo apenas da peça de cobre, no caso, fazer o que? O transporte térmico para o outro lado. E isso acaba dificultando um pouco a nossa solda. Então, o de 1/4, a gente consegue, por exemplo, soldar sem usar um dissipador. E também não preciso, né, liberar todo o gás do nosso tubotoche, tá? Isso daí eu consigo até diminuir, né, a quantidade de saída de gás para ele ter uma chama um pouco mais branda e eu ter que me preocupar menos, às vezes com isolamento térmico, entre outras coisas, tá bom? Então, a gente tem essa visão aqui que a gente pode acompanhar, seria o sistema de termodinâmica, como que a temperatura age naquele lugar, ok? No próximo slide aqui que a gente vai mostrar, a gente está falando de um outro efeito que também é aplicado, só que agora a gente está falando sobre a aerodinâmica. Como a gente também tem a influência do ar, temos a influência da rotina do gás por onde ele passa, a gente aplica também um fenômeno chamado aerodinâmica. Eu coloquei aqui um exemplo de uma asa de um avião, aonde ele tem esse formato característico, parecendo uma gota meio esticada, né? Então nós temos aqui o vento bate e percorre, né, toda a parte superior e inferior do nosso desenho mais ovalado. Agora, quando a gente estiver falando sobre um cilindro, né, que nem o tubo de cobre, a gente está falando que vai chegar em um momento que o gás ele bate e espalha. No caso do 1/4, ele ainda não é afetado, né, por esse fenômeno, né, por causa que a espessura dele, né, o diâmetro dele é inferior à nossa chama. Então a chama acaba passando para o outro lado sem problema algum. Agora, quanto maior o cilindro, maior o tubo, mais ele vai encurtar o caminho dessa chama, fazendo com que ele se espalhe antes mesmo de alcançar, por exemplo, a metade do tubo, que nem a gente pode ver aqui.
Quanto vai ter uma grande pressão do gás saindo do maçarico, ele vai ter a resistência do próprio tubo e ele vai acabar jogando para fora a nossa temperatura. Lembra que a gente viu na imagem do maçarico? Deixa eu falar aqui de novo. Quando você chega aqui e bate esta chama no tubo, ele vai espalhar. E quando você espalha, você está perdendo temperatura. Você está fazendo com que essa chama fraca ela venha mais para trás, ela encurte, né, o caminho que essa chama deveria seguir. E isso é ruim, porque a gente acaba perdendo tempo, a gente gasta mais gás, a gente acaba fazendo uma solda cheia de bolota, né, que fica com aquela cutucando com a vareta, né, Foscopper, e ela acaba gerando alguns pontilhamentos ali mais grossos de solda. Então, isso acaba atrapalhando. Para que isso ocorra de uma forma melhor, nós temos um acessório chamado defletor, que a gente coloca para que aquela temperatura que a gente teoricamente perdeu, agora a gente vai fazer com que ela recircule. Então, ela entra, né, a ponta do turbotoche aqui, o maçarico joga a chama dele aqui, e em vez de perder, né, para o clima, né, perder o próprio ar, essa temperatura, ele faz com que a chama ela bata aqui e volte. Então a gente consegue fazer uma cobertura maior de toda aquela chama que teoricamente a gente teria perdido. Então quando a gente fala, mas usa o defletor ou não usa o defletor, depende do tipo de solda que você está fazendo. Por exemplo, no tubo de 1/4, você consegue soldar sem o defletor. Agora, o 5/16, o 3/8, o de meia, de 1 polegada, etc., você precisa agora de uma ajuda para poder fazer o quê? Com que essa temperatura não se perca tanto e você faça um serviço mais rápido, principalmente por alguns efeitos colaterais que a gente pode ter aí na nossa solda, tá? Que a gente vai falar um pouquinho depois. Bom, então estamos entendidos, né? Qual é o ponto certo da chama que a gente vai ter em contato com a peça. A gente falou um pouco sobre um efeito termodinâmico, a gente falou um pouco sobre o efeito aerodinâmico e a gente falou sobre o defletor. Agora eu vou explicar mais alguns itens aqui interessantes, que é onde a gente tem dois fenômenos também que a gente pode falar, que é a propagação térmica e a dissipação térmica. Quando a gente fala de propagação, a gente está falando que é o poder que aquele tipo de componente tem em conduzir calor. Tá? Então, o cobre ele é um excelente condutor térmico, e isso significa que ao aplicar um ponto, né, focal de calor em um tubo, esse calor se propaga de uma forma rápida para toda a extensão do material. Aí a gente fala, pô, então isso é bom, né? É bom até um determinado ponto. Por quê? Porque ele entra em um ciclo chamado dissipação térmica, que é onde o calor ele se espalha e se perde. Basicamente, ele começa a ficar aquela temperatura aguada, vamos dizer assim, né? Você acaba tendo uma situação que ele vai dissipar tanto, ele vai cobrir tanto a peça que ele acaba não tendo o foco, que é onde a gente precisa fazer a solda, tá? Então a gente tem que se preocupar muito com a propagação, tem que ter um material de qualidade e a gente tem que ter o controle dessa dissipação. Ernesto, mas aonde que está a dissipação além do tubo? Pessoal, quando você está fazendo a solda, por exemplo, num compressor, você conecta, né, o tubo de cobre no compressor, aí você vai fazer a solda lá próxima. Toda a carcaça do compressor, ele vai gerar para você uma dissipação térmica. E isso vai fazer o que? Atrasar a sua solda. Automaticamente você começa a ter algumas interferências negativas, como por exemplo, ficar muito tempo no mesmo lugar com a solda. Isso pode gerar uma carbonização do tubo, tanto por dentro quanto por fora. Tá? Pode gerar também um momento que você aquece tanto um determinado ponto que o próprio tubo derrete. Então você acaba estragando, por exemplo, o conector que está no compressor. Outras coisas que podem afetar isso também é limpeza, mas isso a gente vai deixar para um momento mais prático, que aí eu vou ensinar vocês a realmente fazer uma solda com o TurboTosh. Isso fica para um próximo vídeo, tá, pessoal? Essa daqui realmente o foco é uma aula um pouco mais teórica.
Beleza? Então, a dissipação térmica ela tem um poder de estragar tudo de uma forma muito rápida, tranquilo? Enquanto que a propagação térmica ela pode também estragar alguma coisa em algum momento, como por exemplo na solda de cobre com alumínio. Eu vou mostrar para vocês isso também na aula mais prática, tá? Nessa daqui a gente realmente só vai conversar sobre o assunto, beleza? Vamos lá. Então a gente falou sobre como é que o tubo propaga e como é que também acontece a dissipação térmica, beleza? Mais para frente, pessoal, agora a gente vai começar a falar de algumas coisas que interferem diretamente na nossa temperatura para trabalho, ok? É onde a gente vai fazer um comparativo entre o gás MAP e o gás GLP. Por que que existe as duas possibilidades? Porque é o seguinte, pessoal, tem muito cilindro desse aqui, ó, que o pessoal vende aqui no Mercado Livre ou em outros marketplaces, que é adulterado, tá? Então você às vezes pega uma promoção lá que fala, ah, tem quatro cilindros de gás MAP por R$ 100. Cuidado, pessoal, eles colocam ali um gás bem complicado de ser usar, viu? Então, às vezes é o próprio gás de cozinha, mas eu vou falar algumas coisas que a gente acaba identificando, tá? Bom, primeiro, o pessoal pergunta: ah, mas pode-se usar um gás de cozinha? Pessoal, ele funciona. É indicado? Não, não é indicado, mas ele funciona. Por isso que tem tanta gente aí que você vê até vídeos, né, que o pessoal ensina a carregar o Gasmap e tudo mais. Funciona? Funciona, mas eu vou mostrar os motivos dele não ser indicado, beleza? Bom, primeiramente, né, a gente vai falar sobre a composição química. O Gasmap, ou ele é metilacetileno, ou ele é propileno, enquanto que o gás de cozinha, o GLP, ele é uma mistura de propano com butano, beleza? Qual é a temperatura máxima que o gás MAP chega? 2020 graus. Isso em ar ambiente, quer dizer que eu não estou usando o oxigênio para fazer essa solda. Só estou usando esta entrada de ar aqui, ó, que temos no maçarico, que ele entra ar por aqui e o gás vem por aqui, né? Ele sai de dentro do cilindro, sobe por aqui e vai para esse bocal. Então aqui ele puxa ar junto para poder queimar o gás, beleza? Então a gente fala que isso daqui é o ar ambiente. Ele consegue chegar até uma temperatura de 2020 graus, enquanto que o nosso amigo GLP, o gás de cozinha, ele chega até 1980. Ernesto, mas a configuração aqui é muito próxima. Mas tem algumas coisas que vão mudar aí a partir de agora, tá bom? Bom, vamos lá. Temperatura com oxigênio. Então, pessoal, o O2 ele é aquele oxigênio puro que a gente compra no cilindro preto, né? Como se fosse para soldas de oxiacetileno mesmo, tá? Então ele cria uma qualidade melhor de temperatura para ambos os cenários. Então agora o nosso MAP, em vez de queimar a 2000 e 2020 graus, ele chega a 2930 e o nosso amigo GLP chega aí a 2800 graus. Nesses dois próximos itens, eficiência térmica e velocidade de aquecimento, é aqui que está a grande diferença, tá? Por que que o MAP é mais eficiente do que o GLP? Por causa de velocidade. Então, o gás MAP, por ele ser um gás mais puro, ele tem uma queima maior. Então, ele consegue chegar no ápice da temperatura dele de uma forma muito rápida. Enquanto que o gás GLP, ele é mais lento. Com isso, você acaba precisando de ficar com o seu maçarico ligado ali naquele mesmo ponto um tempo bem maior. Isso acaba atrasando o trabalho de um técnico, tá? Funciona, funciona. Vou repetir, o GLP funciona. Tem gente que trabalha só com o GLP, porque eu carrego e etc. Mas assim, pessoal, em questão de eficiência, o MAP ele sai na frente assim, tipo, é o dobro de velocidade do que o nosso amigo GLP, tá? É bem mais rápido. Outra situação que ele não tem é a questão de deixar cheiro, tá?
o nosso amigo aqui, o MAP, ele é sem odor, e enquanto que o GLP ele tem aquele cheiro de gás sendo queimado, beleza? Uma outra característica do MAP que é superior ao GLP é a questão de ambientes frios. Então, a temperatura externa ela afeta diretamente a qualidade da pressão que o maçarico vai receber de gás. Por exemplo, o MAP, se você trabalhar ali num ambiente frio, como por exemplo um mercado, um açougue, etc., ele continua funcionando normal. Enquanto que o GLP ele começa a ter alteração de performance, ele começa a ficar mais fraco. Dessa forma, ele começa a diminuir a pressão e ele começa a diminuir a temperatura. Pode ser que em um determinado uma câmara frigorífica, alguma coisa do tipo, você realmente tem um problema sério em soldar alguma coisa com ele, tá? E chegamos aqui na parte de preço. Vou pular aqui para segurança, só para falar, pessoal, os dois são inflamáveis e o cuidado com os dois deve ser igual, independente do cilindro que eles usem, tá? Agora, em relação a preço, vamos explicar um pouquinho mais. Ó, o preço, eu falo, existe coisas mais caras que fazem você ganhar tempo. E hoje eu acho que tempo é a coisa que mais é preciosa para um técnico, para um pai de família, o que for. Quanto menos tempo você levar para fazer algum serviço, mais tempo você tem para pegar outro serviço ou até mesmo não fazer nada, tá? A questão de custo, mas um cilindro eu consigo, sei lá, fazer 20 compressores, em troca, 20 trocar 20 compressores? De repente eu consigo fazer isso com um MAP. Enquanto que eu vou conseguir fazer próximo disso, porque ele gasta mais, eu vou fazer em torno de 16 compressores aí com cilindro de GLP. Porém, eu carregar duas, três vezes o GLP pode gerar equivalente a um custo de um MAP, tá? Aí você fala, mas pô, eu vou gastar, sei lá, R$ 40. O outro eu gasto R$ 5 por recarga. Olha quantas vezes eu recarrego. São muitas vezes que você pode recarregar, mas ele é menos eficiente, né? Você acaba usando menos. Numa recarga caseira, você acaba tendo que colocar menos gás para não ter perigo de explodir o cilindro, então você já perde ali também a eficiência, você acaba tendo um vasilhame menor e você acaba falando assim, mas eu vou e carrego por R$ 5. Tudo bem, faz sentido a nível financeiro, só que ele demora mais para soldar. Então você vai perder mais tempo, você vai ficar mais tempo ali forçando a saída, né, de chama. E aí pergunta, vale a pena? Você está cobrando do cliente isso já, então esse dinheiro tá vindo para sua mão, então não tem justificativa. Você fala, pô, se eu trocar 20 compressores, quanto que você ganha de mão de obra para cada compressor que você troca? Não faz sentido para você se fazer mais rápido? Eu acho que faz, mas tem quem goste. Não vou abominar isso, porque conheço bastante gente que faz e diz que vale a pena, mas para mim é uma conta que não fecha. Matematicamente falando, não fecha. Então fica a critério de cada um decidir se vale a pena ou não. Beleza? E deixa eu ver, lembrar aqui que eu pus de último slide. Foi esse aqui mesmo. Beleza. Tá, pessoal? Então a gente pode ver o seguinte. O turbotoche ele é formado por três partes, que é o cilindro de combustível, nós temos a tocha e nós temos o nosso defletor para reutilizar a temperatura. A gente viu qual é o ponto certo de uso da chama, a gente viu qual é o melhor gás para a gente usar, e a gente também falou um pouco sobre os fenômenos que envolve, né, essa solda, que basicamente é onde a gente consegue, né, transportar temperatura e perder temperatura com isso. E isso é muito importante a gente saber, tá? Outros processos que a gente tem de importância numa solda, que eu acho que é o principal de tudo, pessoal, é a limpeza. Então, quando você for fazer a solda entre dois tubos,
passa lá a sua lixa certinho, deixa ele bem brilhante, pega um pouco de álcool isopropílico, vocês podem procurar aí na internet, tem produtos que nem da Braswell, o Cleaner, que é basicamente um álcool isopropílico. Você borrifa lá num paninho, passa ele para tirar qualquer possibilidade de gordura, ou tinta, ou pó que ficou ali, e isso facilita ainda mais a sua solda, tá? Você ganha muitos pontos positivos com essa limpeza, e acaba tendo maior ahn, agilidade. A gente falou um pouco sobre a dissipação térmica que acontece, por exemplo, na carcaça de um compressor. Hoje em dia, pessoal, existe uma massa que você consegue colocar, né, entre os pontos de solda que você não quer que vá a chama, coisa do tipo. Ela ajuda a manter um pouco daquela temperatura, tá? Então, se você quiser usar essa massa próximo ao compressor, aquilo ali te ajuda um pouquinho, tá? Não vou dizer que é, né, o salvador da pátria, mas ele pode realmente ajudar. E fazer a solda com defletor, você tem que tomar bastante cuidado para não fazer a queima do compressor, pessoal. Muita chama ali perto do compressor, você pode empipocar todo ele, né? Vai ficar uma marca, né, bem característica de que foi queimado. E dependendo do setor que você está soldando, tem uma borracha que é para controle de pressão interna e você pode derreter essa borracha também. Você acaba condenando seu compressor. Beleza? Pessoal, num próximo vídeo eu vou trazer para vocês a parte prática de toda essa teoria que a gente falou. Assim que eu terminar de gravar ele, eu vou deixar disponível aqui no nosso cardzinho. Aí eu peço também que vocês deem um like lá no vídeo. E pessoal, qualquer informação que vocês tiverem aí sobre esses dados que eu passei, deixa aqui no comentário. Se você for da área de mais técnica ainda que isso, né, desde a engenharia, o que for, quiser fazer algum comentário, coloca aqui também que a gente repassa para todo mundo. Beleza, pessoal? Obrigado então, um grande abraço para todos e até mais.